Quando olhamos para o mundo atual, para a humanidade, o que mais vemos são brigas. Brigas em todos os lados. Guerras, confusões, disputas econômicas, poder, domínio, hegemonia, etc. e tal. Existe na humanidade uma disputa constante entre as nações, entre os grupos e entre os indivíduos. Onde observamos algumas pessoas reunidas, ali já podemos ver uma disputa, uma briga por alguma coisa. Será que isso é natural? Será que é assim? Será que sempre foi assim? Olhando para o passado, os povos, as pessoas sempre se digladiaram. A busca pelo poder foi e é, até os dias atuais, só que hoje, pior do que nunca, o centro das coisas. Os seres humanos não compreenderam que estão aqui na Terra para se desenvolverem espiritualmente, para aprenderem uns com os outros, para evoluírem espiritualmente. Isso foi completamente riscado do horizonte existencial das pessoas. E por quê? Porque a mente, o cabeção, assumiu a hegemonia, colocando de lado os interesses que não são a seu favor, que não são submissos aos seus desejos. Então este cabeção, que busca dominar tudo, enquadrar tudo, fazer tudo do seu jeito, é que tornou a vida tão conflituosa. Isso já está na alegoria da Torre de Babel. O que os seres humanos buscaram nesta alegoria? Construir uma torre que chegasse até Deus. Os seres humanos queriam se tornar deuses, ou quem sabe mais inteligentes do que Deus, porque as pessoas, em sua maior parte, criticam os caminhos naturais da vida, as leis espirituais. As pessoas querem melhorar aquilo que Deus já fez perfeito. E por que isso acontece? Porque o cabeção é assim. O espírito, quando desperta, o espírito, quando ativo intuitivamente na vida do ser humano, não envereda por esse caminho, por esse labirinto sem saída. O espírito, ele se harmoniza com as leis universais. O espírito bebe das energias espirituais, se preenche e vive em harmonia com a vontade do Criador. O espírito não questiona, as leis espirituais. O espírito, ele não busca invalidar a perfeição do Criador. Coisa que a mente, por sua vez, faz. A mente, ela sempre quer compreender tudo melhor, fazer tudo melhor. A mente fica cismando. Ela é uma cismadora. Quem quiser compreender o que eu estou falando aqui, leia o capítulo Cismadores, na obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. O autor da Mensagem do Graal coloca muito bem como pessoas cismadoras, como seres humanos cismadores, ficam ali na sua masturbação mental. E nesta masturbação mental, as pessoas se afastam completamente do seu caminho, não vivem, ficam cismando. O que é o cismar? O que é o cismar? É o pensar acerca de si mesmo. É o pensar exageradamente e ficar apenas pensando,
Não que pensar seja um problema. Por favor, não me compreendam mal. Mas o problema é quando apenas se fica pensando e não se intui as coisas. Quando o ser humano não se abre para a realidade espiritual. Nisso está o problema. E a Torre de Babel é justamente isso, esta tentativa dos seres humanos quererem chegar à altura de Deus, quererem ocupar o lugar de Deus. A Torre de Babel é o quê? É a grande construção racional, onde por fim surgem tantas contradições, tantos pensamentos diferentes, tantas conceituações diferentes que as pessoas não se entendem mais. Surgem dezenas, centenas, milhares de línguas ou de linguagens, de concepções, de percepções, de ideologias, de filosofias, de ciências, de modelos culturais, que por fim as pessoas não se entendem mais. E daí surgem brigas por todos os lados, confusões, disputas inúteis. É isso que a vida se tornou, uma grande disputa por nada, porque a mente sozinha atira o ser humano neste deserto inóspito, da arrogância, da prepotência, deste racionalismo mórbido que se engrandece ou pensa que é grande, mas é muito pequeno, é ínfimo, porque a razão é apenas um instrumento. O espírito com a intuição é que deve governar a vida do ser humano. Daí ele se harmoniza com as leis espirituais. Quando a mente sozinha busca fazer as coisas, surgem essas divisões, surge esse labirinto de inúmeros caminhos onde a humanidade se perde, onde por fim ninguém mais se entende, e surgem as brigas cada vez mais, direita, esquerda, religiosos e ateus, dogmáticos e libertinos. E por aí vai. O mundo, a humanidade está hoje atirada num campo de batalhas, onde não se luta por coisa alguma que presta, porque falta justamente um fundamento que é o espírito a direcionar as caminhadas das pessoas. Onde o espírito está direcionando as caminhadas humanas, surge uma harmonia, surge algo em comum mesmo que as pessoas sejam diferentes, porque em espírito os seres humanos se voltam para a luz e buscam viver em harmonia com as mesmas, obedecendo às leis espirituais. Esta é a única forma de acabar com todas essas brigas existentes. Não adianta querer destruir os grupos opositores. Mesmo que as pessoas destruam os grupos opositores, depois surgem brigas dentro do próprio grupo. Uma vez que não há mais um outro grupo com o qual lutar, o próprio grupo onde as pessoas estão aparentemente com a mesma ideia, neste grupo as pessoas logo vão se dividir, porque a mente é assim, a mente é restrita, é uma forma de inteligência da matéria grosseira mais densa, e se o ser humano ficar apenas na mente, ele permanece reduzido, sem a capacidade de enxergar além. É preciso enxergar além, é preciso intuir aquilo que está além, para dispor de uma visão mais ampla e poder viver em harmonia com o ambiente externo e consigo mesmo. O problema é que o ser humano não vive em harmonia nem consigo mesmo, e daí como vai conseguir viver em harmonia com os outros? Aquele que experimenta uma desarmonia dentro de si,
ele é insatisfeito, ele é frustrado, e daí busca vingar-se de alguma coisa, busca o poder, o domínio e a hegemonia, porque o que são pessoas que querem o poder, o domínio e a hegemonia? São pessoas fracassadas, no fundo, insatisfeitas consigo mesmas. São pessoas que têm um ego ferido, que têm dentro de si um sentimento de insuficiência, querendo suprir este sentimento de insuficiência com conquistas, domínios no ambiente externo. Isso é o ser humano moderno. Dentro dele ele é um perdedor, ele quer ganhar e dominar no ambiente externo os seus semelhantes, para recompensar ou querer recompensar suas derrotas interiores para si mesmo. Então, este ser humano que não se conhece, que é um ignorante total acerca de si próprio, quer dominar o mundo, quer dominar os outros, e causa o quê? Apenas brigas, divisões, conflitos, guerras por poder, por domínio, por mercado, por moeda, por influência. É o que nós observamos ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade, desde que os seres humanos se submeteram ao cabeção, desde que os seres humanos limitaram a sua vida ao que o cabeção determina. Em outras épocas, ou no começo do processo de desenvolvimento da humanidade, não era assim. Durante um bom tempo, os seres humanos viviam em harmonia com as leis espirituais, viviam intuitivamente e se contentavam com esta vida intuitiva. Mas lá pelas tantas, o espírito se tornou indolente nas pessoas, a mente alcançou a supremacia por causa da vaidade, da arrogância, e por causa das tentações de Lúcifer, porque este é o princípio de Lúcifer, a tentação que incute no ser humano a ilusão de uma superioridade mental. O espírito, com a sua intuição, não busca superioridade, domínio, mas simplesmente harmonia, sintonia, frequência e vibração junto com as leis espirituais. Mas onde o espírito adormece e sobra apenas a mente, e a mente, na sua vaidade, quer apenas conquistar poder, domínio, influência. E daí dá no que dá. Então, no começo do seu desenvolvimento, a humanidade seguia um determinado caminho. Depois que os seres humanos se tornaram demasiadamente racionais, mortificaram a sua vida interior, e daí restou apenas este robô mental, que é o ser humano dos dias atuais, que vive no piloto automático, de forma cega, brigando. E por isso existem brigas em todos os lados, brigas por todos os lados, batalhas, confusões, intrigas, mentiras, conspirações, traições da pior espécie. Este ser humano restrito, tapado e cego não consegue enxergar para além dos interesses mesquinhos desta mente divisionista. E daí estamos aí diante desta torre de Babel. Os seres humanos construíram uma torre racional para querer ser como Deus, para estar nas alturas de Deus, sendo que os seres humanos mal e mal tiram os pés do chão. Apenas na mente, apenas neste cabeção restrito que os seres humanos podem alcançar a altura de Deus. Apenas uma pessoa muito restrita busca isso, querendo reescrever a ordem natural das coisas, questionando Deus, cismando acerca da perfeição do Criador.
Mas isso são esses seres humanos racionais, cismadores. Ficam cismando. Cismam, mas não vivem. Ficam na masturbação mental, mas não conseguem intuir coisa alguma. E quem não intui nada não se harmoniza, né? Não consegue viver em paz consigo mesmo. E nesta existência demasiadamente racional, as pessoas apenas brigam. Brigam por nada, onde nenhum dos lados sai vitorioso. Nenhum desses lados sai vitorioso. Nenhum mesmo. Apenas por causa da restrição da visão que os seres humanos acreditam ser vitoriosos nas suas brigas, nas suas disputas. Mas é aquela coisa, quem não enxerga acredita ser grande coisa, as ínfimas conquistas que consegue angariar. O grande problema da restrição racional, deste excesso de mente, é que ele estreita a visão das pessoas. E neste estreitamento, elas acreditam ter alcançado o máximo da altitude. O máximo da altitude. Eis aí a alegoria da Torre de Babel. Os seres humanos acreditam poder chegar numa altura, numa altitude. Mas é apenas uma altura, uma altitude mental, que não tem nada a ver com a altitude espiritual, muito menos com a altitude divina, e muito menos ainda com a altitude do próprio Deus, que é algo inalcançável para os seres humanos. Mas esta Torre de Babel está desmoronando. As próprias brigas já são o resultado disso. Brigas estas que levarão a humanidade ao colapso. Ninguém mais se entende, os povos não se entendem, os grupos não se entendem, os partidos não se entendem, as religiões não se entendem, as ideologias não se entendem, os modelos culturais não se entendem, os gêneros não se entendem, e por aí vai, os indivíduos não se entendem. Tudo isso vai gerar o colapso da humanidade. Mas nisso, a própria humanidade será peneirada. Estamos em meio a um peneiramento, onde todo o lixo lançado para a humanidade está retornando, promovendo uma divisão cada vez maior, e neste divisionismo, nessas brigas, o próprio mal da humanidade vai gerar a destruição da maior parte desta humanidade. É a época da colheita. Tudo está voltando. A luz incide mais forte sobre a humanidade. Ela irradia mais forte sobre a humanidade, para que tudo seja acelerado e chegue ao seu desfecho. A humanidade está diante do desfecho de uma situação onde tudo está se dando rapidamente. Eis aí a explicação sobre as brigas que vão gerar a purificação da própria humanidade. Quem sobrar aqui sobre a terra, no fim deste processo, estará purificado em meio a toda essa confusão. Em meio a toda essa confusão, onde isso tudo vai parar, não temos como saber. Mas temos como saber que a humanidade terá dias bem difíceis pela frente. Momentos amargos, resultantes das próprias semeaduras desta humanidade negligente que vive no piloto automático, de forma impensada. De forma impensada. Então, o próprio mal que a humanidade gerou haverá de peneirá-la. O próprio mal haverá de peneirar a humanidade, porque tudo está voltando, os seres humanos terão que experimentar tudo o que semearam. E daí vamos ver quem sobreviverá ao veneno dos frutos
resultantes da própria plantação venenosa desta humanidade materialista, restrita, racionalista, bitolada e delinquente espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção.